Olá, gente boa aqui do canal. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez aqui com vocês. Depois de uns dias aí sem atividade, um pequeno recesso. Gente, há uma coisa que tem me inquietado, isso ao longo dessas 2 décadas como professor, que é a seguinte: o quanto as pessoas têm uma certa resistência, isso de um modo geral, viu? Tem uma certa resistência em relação à poesia. E refletindo a respeito disso, eu cheguei à seguinte conclusão: é porque não que a poesia esteja ruim ou que a poesia não tenha o seu valor, é outra história. É que a poesia, pela sua própria natureza, é transgressora e quer o tempo inteiro trapacear o leitor. E as pessoas não estão dispostas mais a jogar esse jogo. Isso não são todas as pessoas, evidentemente. Há muita gente que gosta de poesia, que valoriza a poesia. Esse canal aqui é uma prova disso. Já temos mais de 1.000 inscritos e a gente que valoriza a arte. Mas, no geral, há uma certa fuga desse encontro com a poesia, com a literatura de um modo geral, mas aqui eu estou tratando de poesia, e um dos recortes é esse: a poesia trapaceia o leitor. E hoje eu vou mostrar isso a partir de um poema do Manuel Bandeira, tá? Ao final, que eu vou tentar ilustrar é a assertiva do Roland Barthes, segundo a qual a literatura é um jogo, né? É um jogo de trapaça na e da língua, tá certo? E quem vai me acompanhar nessa empreitada é o Manuel Bandeira. Espero que vocês gostem da atividade. Se já estão habituados com o que é desenvolvido aqui no canal, já devem estar inscritos, mas se você está chegando a primeira vez, já gostou do tema, o perfil do trabalho aqui é o seguinte: é de valorização à arte e à cultura, valorização profissional, viu? Eu sou um leitor que leva em consideração os textos, mas pautado num suporte acadêmico, teórico muito significativo, gente. Então, se você está interessado em embarcar numa viagem com esse perfil, com esse nível de exigência, com esse nível de atenção, muito bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição, ativar o sininho aí das notificações. Depois de assistir o vídeo, coloque o seu comentário, passeie pelo canal, enfim. Mas agora nós vamos de Manuel Bandeira para mostrar o quanto ele é um trapaceiro, no bom sentido. Povo, vou ser mais imediato, mais direto hoje. Aqui vocês têm uma playlist só com Manuel Bandeira, viu? Olha o livro dele, olha só como fica diferente. Estrela da Vida Inteira. Tem um vídeo de introdução geral à obra do Manuel Bandeira e outros vídeos com abordagens diferenciadas, desde a exposição de um poema musicado, por exemplo, são vários, né? Até, por exemplo, a exposição de um fato relacionado à minha vida, né? O cruzamento entre a poesia do Manuel Bandeira e a biografia de um leitor, o quanto as temáticas levantadas por ele na obra dele podem provocar a memória do leitor. Enfim, vocês estão convidados para conhecer toda a playlist. Agora vamos de A Filha do Rei. Aquela cor de cabelos que eu vi na filha do rei, mas vi tão subitamente, será a mesma cor da axila do maravilhoso pente? Como agora o saberei? Vi-a tão subitamente. Ela passou como um raio, só vi a cor dos cabelos, mas o corpo, a luz do corpo. Como seria o seu corpo? Jamais o conhecerei. Esses são versos bem ao estilo do Bandeira, né, gente? Por exemplo, a professora Judith Rosenbaum, no livro importante, eu vou deixar nas referências, viu? Diz o seguinte: por entre versos inocentes e despretensiosos, o olhar distraído pode perder trilhas inusitadas na direção de uma riqueza poética imprevista. E é na direção dessa riqueza poética que a gente vai conduzir a análise. Para os desatentos, eu vou logo dizendo: o Alfredo Bose classifica esse pequeno poema como um poemeto erótico. Portanto, vá logo preparando a sua expectativa aí, né? Vamos começar a análise. A filha do rei. A expressão rei já conduz a um certo contexto histórico, gente, que pode, por exemplo, ser o retratado nas cantigas medievais, nas cantigas trovadorescas, né? Especialmente na cantiga de amor. De onde eu tiro esse insight, né, gente? Do fato de que o Manuel Bandeira é um poeta que passeia pelas diversas estéticas. E também pelo fato de que a estrutura aí é similar à de uma cantiga de amor.
né, em que a gente tem a senhor, aqui retratada como sendo a filha do rei, num plano elevado, e esse eu poético, né, que seria correspondente ao trovador, num plano inferior. Eles não se aproximam, não entram em contato, a não ser por conta do aspecto visual, né? A visão é o sentido que carrega todo o texto. Aí vocês devem estar se perguntando, sim, mas onde é que está a trapaça, né? Vou já chegar nela. Olha, um outro elemento que conduz ao medieval, gente, é a métrica, ó. Aquela cor de cabelo. São 7 sílabas poéticas. É uma redondilha maior, todo o poema é composto dessa forma. E esse é um metro muito evidente na produção trovadoresca, tá, gente? Então, vejam, o tempo inteiro o trabalho de analisar. Você que é professor, você que é estudante, você que é um leitor apaixonado, recomendo que assistam outros vídeos aqui do canal em que eu abordo especificamente essa questão da métrica. Vou deixar os cards na medida em que for falando, tá, gente? Então, vamos lá. A filha do rei é um objeto distante, tá certo? Essa distância se amplifica muito mais logo no primeiro vocábulo do poema. Aquela. Aquela, vejam, a filha do rei é uma coisa, mas aquela cor aumenta muito mais a distância no espaço, no tempo. Aquela cor de cabelos que eu vi na filha do rei foi só o que ele viu, a cor de cabelos. Vejam que tem uma quebra. Esses dois versos, gente, gramaticalmente ou sintaticamente, compõem o sujeito da oração. Ó. Aquela cor de cabelos que eu vi na filha do rei. Isso tudo é um sujeito. O verbo será, e aí depois vem o restante da frase, né? Então, aqui é o seguinte, nós temos uma quebra bem significativa. No meio de uma sentença que seria uma sentença corrida, né? Aquela cor de cabelos que eu vi na filha do rei será a mesma cor da axila, do maravilhoso pente. Então, na divisão, 2 versos para cima, 2 versos para baixo, tem uma quebra. Mas vi tão subitamente, ele ressalta o fato de ter visto rapidamente. Foi assim, num relance, né? E isso é reforçado lá adiante. Via tão subitamente, e mais reforçado ainda no verso seguinte. Ela passou como um raio. Mas cadê a trapaça, Paulo? Vou já mostrar. Aquela cor de cabelos que eu vi na filha do rei será a mesma cor da axila. Axila, nós sabemos, né? Aqui ele está retratando um tempo em que não era assim moda a mulher depilar as suas axilas, né? Da axila do maravilhoso pente. E aí, leitor, você que está aí me acompanhando neste breve vídeo, pense aí no pente. Que pente é esse que você imagina? Aqui reside a trapaça. Vejam, ele joga um sintagma, um vocábulo, cabelos. No primeiro verso, no último verso da sentença, ele coloca pente. Então, ele vai induzir o leitor desatento a imaginar que se trata de um pente de pentear os cabelos, mas não é bem isso, tá? Esse é um olhar extremamente masculino. Observem, digamos, o percurso. Cabelo, na cabeça, axila, e o maravilhoso pente, gente, é uma outra parte do corpo da mulher, onde ficam uns pelos. Vejam, tudo é cabelo. Cabelo da cabeça, cabelo da axila e cabelo do pente, né? Esses cabelos têm nome específico que é exatamente derivado de pente, tá certo? São pentelhos, gente, tá? Parece engraçado de falar, mas é isso, tá bom? Como agora o saberei? Saber. Como ele vai saber a cor dos cabelos? Ele não sabe, né? Via tão subitamente, de novo aquela história de passar rápido, foi tão rápido como um raio que mal deu para ele ver a cor do cabelo. Só via a cor do cabelo. Ele não vai saber como era a cor da axila do maravilhoso pente, por favor, né? É isso que ele está afirmando que não vai saber. Mas ele só viu a cor dos cabelos. Mas o corpo, a luz do corpo. Vejam que o texto está cheio de interrogações, gente. Essas interrogações são decorrentes da incerteza dele em relação às outras coisas que não sejam o cabelo dessa filha do rei. Reticências, né? As reticências, gente, pontuam algumas coisas que são bem marcadas, né?
Por exemplo, quando é que você utiliza as reticências? Quando você tem algo a dizer, sempre, mas que você não quer dizer, não pode dizer ou não deve dizer. Aqui, obviamente, ele não pode dizer, porque ele não sabe nada do corpo dessa mulher. Como seria o seu corpo? Só uma interrogação, não tem nada. Jamais o conhecerei. E aí as exclamações também, né? Via tão subitamente. Jamais o conhecerei, jamais conhecerá o corpo. De novo, mais um exemplo da trapaça aqui, que é evidente nesse texto do Manuel Bandeira, nesse belo poema dele, que é a gramática específica. Deixa eu refazer a sentença, né? Que é a semântica específica do texto poético, que mostra o quanto ele pode provocar uma transgressão naquilo que é o plano comum da linguagem. Embora, na maioria das vezes, no caso específico do Manuel Bandeira, ele tome elementos assim muito simplórios, aquilo que estava na citação que eu fiz da Judith Rosenbaum, que é uma crítica que, inclusive, diz que esse poema aqui é o registro de uma frustração, a frustração de não conhecer o corpo dessa mulher, né? De não ter contato com ela. E aí eu pergunto a você, leitor, você que está assistindo esse vídeo, que está visualizando o texto comigo, um conceito básico do estudo da linguagem é a sinonímia, né? São palavras diferentes com o mesmo significado. E aqui nós temos, a princípio, duas palavras que se encaixam nesse perfil, né? Que é, no final, conhecerei. O conhecer tem algum sinônimo aí, gente? A princípio, sim. Como agora o saberei? Saber é uma coisa. Conhecer no poema é outra coisa. Tá certo? Como seria o seu corpo? Jamais o conhecerei. Esse conhecer aí não é no sentido de simplesmente saber como era, é no sentido, voltemos ao Bose, é um poemeto erótico. Então, além de falar do corpo, fala da possibilidade de acesso erótico, sexual mesmo a esse corpo. E jamais o conhecerei. Jamais ele terá contato. É o conhecer no sentido bíblico. Leiam lá o Gênesis. Fulano conheceu fulana e engendrou Beltrano, por exemplo. Tá? Esse é o poema. Tá certo? Detalhes dele bem significativos, né? Eu disse que um dos sentidos marcados, aliás, o único sentido marcado no texto é a visão. Então, olha lá no segundo verso. Deixa eu lá usar o lapisinho, gente, todos os recursos que eu posso usar aqui, né? Então, aqui, vi. Eu vi a filha do rei, mas vi tão subitamente. Via tão subitamente. Só vi a cor dos cabelos. Tá? Então, por que a visão? Gente, porque a visão para ser saciada, isso eu já disse em outros vídeos, né? Isso é uma proposição do Freud no primeiro dos ensaios sobre a teoria da sexualidade, dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ele trata do olhar do olho como uma zona erógena, uma zona de prazer, que tem como grande característica o fato de não precisar tocar no objeto. E aqui, essa é a zona mais ativada, porque foi a única que pôde ser acessada ao longe, quando passou aquela mulher, que deveria ser uma mulher bonita, né? Ou pelo menos supõe-se que é bonita. Por que ele não disse, gente? Qual era a cor dos cabelos da filha do rei? Porque o sujeito não quer compartilhar da única lembrança que ficou, da única certeza que ficou em torno dessa mulher, que causou tanto, digamos, frenesi nele, né? Quando eu falo desse sujeito, é o sujeito poético, eu lírico, tá bom? Gente, esse foi o nosso passeio pelo poema Filha do Rei, do Manuel Bandeira. Se você gostou, não esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o seu like, eu sempre esqueço disso, gente. Deixar o seu comentário, se achar que deve. E, por favor, indicar a pessoas que também tenham interesse pela arte, pela cultura, interesse por aprender, por ser melhores leitores, né? E aí a gente vai crescendo e aumentando a nossa corrente de combate ao vírus da ignorância, já está virando bordão aqui, né? No outro dia eu vi num canal, um canal famoso, né? A pessoa dizer a mesma coisa, o vírus da ignorância, então é um bom sinal, sinal de que tem uma atmosfera geral de
presença do vírus, mas também de percepção e combate a esse vírus, e esse canal tem esse perfil, tá bom? Então, já sabe, sempre que for ler um poema de um poeta significativo, como é o caso do Manuel Bandeira, o Werneck Sodré o classifica como o segundo maior, ou o segundo mais importante, depois do Mário de Andrade, né, na fase heróica do modernismo, que é da década de 20, né, até 1930. Né, mas o Manuel Bandeira, na minha modesta opinião, foi muito mais poeta do que o Mário de Andrade, até porque ele teve uma produção poética muito acentuada, né, gente? E aí, mas o Mário também é um excelente poeta. Ele ainda não apareceu por aqui. Vai desfilar qualquer hora desse aqui no canal. Tá bom, gente? Já falei demais, era para ser breve. E é isso mesmo. Um grande abraço. A gente se vê num outro vídeo. Grato a quem chegou até aqui. E ó, pode trazer mais gente para cá, que será todo mundo bem-vindo. Grande abraço, até a próxima.